Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. E dentro disso, galera, quando se trata de legado, eu comecei na última palavra, eu falei sobre carregando uma mensagem. E hoje eu queria trazer uma palavra para vocês, tem como título 3 características de um legado cristão. Nós temos uma questão muito grande, no último, eu falei um pouco sobre como a gente tem visto hoje o nosso país, tudo que a gente tem vivido. Sabe, ontem tivemos um momento aqui também de oração bem importante para a nossa cidade também. Eu queria falar com vocês sobre um cara que todo mundo conhece aí, já viu alguma história dele, que se chama Noé. Quem conhece Noé? Quem conhece? Vocês vão ter que participar mais hoje, galera. Noé é um cara muito legal. Tinha uma música que era assim: Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Essa música aí é bem a realidade de Noé. A gente falou sobre Noé no GA. Nós temos falado muito sobre homens que fazem a diferença na Bíblia e que fizeram realmente e marcaram uma história. E eu quero falar um pouquinho sobre ele, usar ele como contexto aqui para falar um pouquinho mais sobre o legado cristão. Eu queria que vocês abrissem em Gênesis 6, 1 ao 8. Vamos ler tudo junto aqui? Vamos ler aqui. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor a maldade no coração do homem. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo do que os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Pode parar aqui. Todo mundo conhece essa história aqui, né? Não é nenhuma novidade falar sobre Noé, porque a maioria daqui é cristão e já ouve desde criança sobre Noé na escolinha, depois aí para os adolescentes, ouvia também. Eu queria falar um pouquinho sobre esse rapaz aí no sentido de legado. Galera, se a gente pegar, o Noé ficou uma coisa, parece que a gente vê sempre o desenhinho da Arca na nossa cabeça, né? Mas tem uma história muito, muito, muito fantástica, além do que a gente imagina. Por a gente conviver com essas musiquinhas desde criança, a gente não tem noção do quanto foi decisivo o que Noé fez por nós. Esses dias nós estávamos, eu acho que era no GA, ou nós fomos visitar o Jones e a Cindy, e a gente estava falando, vocês têm noção que se Noé não agrada ao coração de Deus, a chance da gente estar aqui é quase zero? Na verdade é zero. Porque um pouquinho antes Deus fala, eu cansei da humanidade, cansei dos animais, cansei de tudo. Olha que doido. E um cara que tinha as características que agradavam a Deus fez toda a diferença. E por que eu coloquei 3 características aqui sobre um legado cristão? Porque nós temos que aprender com quem já fez, galera. Uma coisa que a gente tem como jovem ou como adolescente, às vezes é um entendimento de achar que nós
temos que criar alguma coisa. Sabe? Eu tenho uma profissão que eu vou aprender nova. Eu não quero aprender com o que ele já fez. Eu tenho uma ideia nova aqui. Não é uma ideia nova. Deus está mostrando na Bíblia que o que funciona é ter um legado. É construir um legado para gerações e gerações. E ele usou vários homens dele, e um deles foi Noé para falar isso. Como teve outros caras como Abraão, que todo mundo conhece, Moisés, que todo mundo conhece. No Novo Testamento, Paulo, um monte de gente. Esse é o papel que Deus fez. E a primeira característica de um legado aqui é ser fiel, constante e com direção. Nós, como jovens, nós, como adolescentes, precisamos ser fiel, ser constante e ter direção no que a gente fala. Olha para alguém aí do seu lado. Diga, ser fiel, constante e com direção. Tem um tema aí que alguém conhece, não sei se todos, mas missão dada é missão... Todo mundo conhece. De onde que é isso? É de um filme, não é? A galera gosta desse filme aí. Galera, Deus deu uma missão para Noé. Se você pegar todo Gênesis 6, daí vai para o 8, ele continua sendo fiel, sendo constante e tendo a mesma direção do começo até o final. Isso é gerar o primeiro, eu coloquei aqui como o primeiro tópico, é o primeiro legado que a pessoa pode deixar. Ser conhecido como uma pessoa fiel, constante e com direção. Porque o que mais a gente vê hoje é pessoas que hoje estão fazendo uma coisa, Deus deu algo para ele fazer dentro da igreja, ou como um propósito para ele, amanhã já está fazendo outra coisa. Quem vê isso aí? É muito normal, parece que a gente não tem mais assim, uma segurança do que a gente faz. Parece que a gente tem que se mexer toda vez de um lado e para o outro. Na verdade, eu não sei se é por tanta informação que a gente tem na cabeça, que a gente não consegue. A gente começa a aprender uma coisa, peraí, não está muito legal isso daí, vou para outra coisa. E assim vai. E quando a gente analisa a vida de Noé, quando Deus olha para ele e fala assim, ô Noé, você vai fazer uma arca aí, beleza? Você vai salvar tal. Ele fica o tempo todo fazendo isso. Ele fica vários anos construindo a mesma coisa. Você pensa que doido isso? Será que a gente teria esse fôlego de Noé? Para construir, entendendo que não sabemos como era a realidade, quantas pessoas estavam a favor ou contra ele, que pela lógica a maioria estava bem contra. Olha a direção que esse cara tinha. Todo dia acordava 5 horas da manhã, lá vai eu pegar uma madeira e vou construir essa arca. Lá vai eu pegar um martelo, vou lá terminar o que eu acabei ontem. Continuar o que eu parei ontem. Essa era a vida de Noé. Agora, se a gente pegar aqui nós, eu vejo que nós recebemos muita coisa de Deus nesses últimos dias. Nós estamos recebendo coisa atrás de coisa de Deus. Sabe? Olha só. Para e olha para o seu irmão aí do lado, um pouquinho. Se você perguntar para ele quantas vezes ele já recebeu algo que ele sentiu que é de Deus para ele, a pessoa tem 13 anos e já recebeu mais palavra que pessoas com 80. Deus está trazendo muita coisa para nós. Por isso que eu comecei falando, galera, o Shabbat já deu de ficar tranquilão e parado. Não é isso que Deus quer de nós. Quando a gente colocou aqui sobre ser fiel, constante, com direção, eu estou falando de nós como Shabbat também. Deus deu uma realidade para nós, Deus deu palavra para nós. Não tem como a gente acreditar que vai ter sei lá quantos mil jovens aqui, se a gente hoje não fazer o que a gente tem. Sabe? Por isso que quando eu falei de cantar música, vamos cantar com vontade. Porque isso para Deus é uma demonstração de gratidão que a gente tem e esperar mais dele, que ele traz. Sabe? Eu tenho certeza que Noé tinha dias que ele estava desanimado. Eu tenho certeza, não tem como acreditar que um cara com um monte de gente falando coisa para ele não estava triste. Mas o que ele tinha? Ele era fiel, ele era constante e ele tinha direção. Independente do que falavam para ele, ele ia lá. Podia ser que ele chorava,
Mas depois ele lembrava, peraí, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. E se eu tenho uma palavra, eu sei que eu vou deixar um legado para sempre. Você imagina? E se Deus te desse a palavra que deu para Noé? O quanto que seria realidade na sua vida? Eu fico pensando muito sobre isso, sabe? O quanto é realidade para nós viver isso. Como igreja, como Shabak, mas agora como você como pessoa. Deus te deu uma palavra, sabe? Deus te deu uma direção muito grande. Não tem como a gente se acomodar. Então, primeira característica, ser fiel, constante e com direção. Seja fiel no que você recebeu. Deus te dá dons. Deus deu dom aqui. Quem acha que não tem o dom de Deus aqui? Quem acha que tem? Olha aí. É isso. Deus te deu. Agora a questão é, o quanto você está dentro do que Deus te deu. Porque uma característica de um legado cristão é ter constância, ter direção e entender o que Deus te deu. Se todo mundo aqui já entendeu, agora falta o que para você? Ter constância e fazer acontecer. Eu vou pegar o Neto aqui como exemplo. Está quanto tempo o Neto tocando violão? Desde criança? Desde os 7 anos. Está com quanto? 21. O Neto está desde os 7 anos tocando violão, agora tem 21. Isso daí é alguém que tem constância. Não tem como de outro jeito. Você acha que o Neto, na primeira vez que ele foi tocar violão, ele sabia tocar tudo? Não. Talvez ele ainda não saiba tudo o que ele quer. Talvez ele vai continuar aprendendo e aprendendo. Isso é ter constância. E com certeza, quando o Neto sentiu isso, ele entendeu, peraí, isso aqui Deus me deu. Para fazer da melhor forma. Para transformar vidas, para adorar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. E é isso que você precisa entender. Tem gente que tem um chamado aí para dança. Um para teatro, o outro para trazer a palavra aqui e falar melhor que eu aqui. Mas por você não ser fiel, constante, com direção, você não desfruta de coisas de Deus. Fala para o irmão do seu lado aí, desfruta de coisa de Deus, irmão. Deus quer fazer umas coisas doidas com nós, cara. Eu tenho muita certeza disso. Eu tenho muita certeza que nós estamos vivendo só um pouquinho do que Deus tem para nós. Então eu preciso buscar mais ser fiel a Ele. Eu preciso buscar ter mais constância a Ele. Esses dias eu coloquei aqui, ó. Nos meus lembretes, deixa eu ver aqui como que está o nome. Eu coloquei uns lembretes para me lembrar de manhã. E um deles eu coloquei assim, ó. William, não esqueça de começar o dia adorando a Deus. Não tem como nós dizermos que somos homens de Deus ou mulher de Deus e não ter tempo com Ele. Sabe? Não tem como. Como que eu vou ter alguma coisa para trazer aqui para vocês? Se eu ficar no meu achismo? Não tem como. A palavra dele é que nos move. É a palavra dele. E para eu ser constante nele, eu tenho que estar perto dele. Não tem outra. Sabe? Então vamos buscar isso. O segundo tópico aqui. Ter responsabilidade no que faz. Sobre o que faz. Ter responsabilidade sobre o que faz. Olha o que está escrito em Gálatas 2:20. Todo mundo conhece isso daqui, ó. Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que se entregou por mim. Olha a responsabilidade que nós temos como um legado cristão. Primeiro, saber o que Deus me deu e ser fiel, constante e com direção. Segundo, ter responsabilidade sobre o que faz. Olha o que Deus nos deu. Galera, agora eu não... Esquece tudo que eu estou falando aqui nessa parte. Abre uma aspazinha aí, um parênteses, né? Galera, nós não estamos aqui para falar de Bolsonaro nem Lula. Nós estamos aqui para quê? Para falar o nome de quem nos salvou de verdade.
que foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. É isso. Nós não estamos aqui para defender nem time A, nem time B, nem político A e político B. Vocês têm que entender, e eu também tenho que entender, que nós não estamos mais vivendo. Se a gente, está escrito aqui em Gálatas 2:20, eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas quem vive em mim? Cristo. Se a gente vive em Cristo, nós temos que falar dele. Nós temos que falar dele. Em Gálatas mesmo, continua aqui. Se você vive da carne, você vai falar sobre carne. Se você vive no Espírito, você vai falar sobre o Espírito. E nós temos que falar mais de Jesus. Ó, eu vou falar agora, vamos todo mundo passar vergonha junto aí. Quem falou de Jesus essa semana para alguém que passou? Eu falei meio. Entendeu? Como que a gente pode viver essa realidade, sabe? Agora, vamos lá. Agora vocês vão levantar a mão também. Quem falou sobre política essa semana? Um pouquinho mais, eu também falei. O resto falou sobre TikTok. E sobre o Flamengo. Do Flamengo nem vou citar aqui, né? Galera, a gente ri, mas é muito a nossa realidade, sabe? Um dia eu estava no método CIS e o Paulo Vieira falando assim, tu não tem que ficar rindo de coisas que você não tá bom nisso. Não é para ser uma alegria ficar rindo de um problema seu. Você tem que fazer o quê? Resolver. E a gente não resolve esse problema de evangelizar. A gente tem uma vergonha de evangelizar, né? E olha só, nós precisamos ter responsabilidade sobre o que fazemos. É isso. Nós precisamos ter isso. Então, depois que a gente sabe que nós temos a primeira característica de um legado cristão, a segunda é falar de Jesus para todo mundo. Isso vai gerar legado. Porque cada vez mais, se aqui tem quantos jovens aqui? Uns 20 e pouco? Se aqui tem 2 que falam de Jesus, e nos mais? Nas outras igrejas? Se tiver só 2 em cada igreja, galera, daqui 10 anos nós não temos mais igreja. Então, o que nós precisamos é ter responsabilidade como Shabak. Sabe? Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Deus nos deu isso daqui para cuidar. Você, todo mundo é um mini Cristo para estar aí pregando por todo lugar que você for. Eu preciso pregar mais. Você precisa pregar mais. Isso daqui que eu estou fazendo é o menos importante. Então, primeiro, ser fiel, constante, com direção. Segundo, ter responsabilidade sobre o que fazemos. Uma coisa que eu marquei aqui, sobre 2 tópicos dentro disso, que o primeiro é, responsabilidade traz compromisso. Quando eu digo que eu sou cristão, e que eu fui crucificado com Cristo, e eu decidi isso, viver a vida nele, responsabilidade traz esse compromisso. Então, suas atitudes por si só dizem se você é cristão ou não. E a gente fala muito sobre isso aqui. Se vocês perceberem, é o que mais a gente fala. Sobre a atitude nossa como cristão. Nós, como jovens, não tem problema nenhum. Porque não tem como a gente viver numa casa que só tem cristão. Às vezes alguém da nossa família não é. Não tem como a gente trabalhar em um lugar que só tenha cristão, que a realidade é quase zero, de um lugar onde você vai encontrar isso. Mas é diferente o que você pode fazer lá. Porque se eu entendo que todo dia eu posso ir cantando Cristo vive em mim, e vamos cantando essa música lá para o nosso trabalho. Porque quando você estiver falando lá com o seu cliente, com sei lá quem que você fala, com o seu patrão, você vai lembrar dessa música. E vai lembrar que essa é a nossa responsabilidade. Sabe? As nossas atitudes. Hoje eu estava comentando com a Luana umas coisas sobre as nossas atitudes. Será que nossas atitudes estão deixando legado para alguém?
Eu não sei se as minhas estão. Mas nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar ter a atitude de alguém cristão no meio do mundão aí que tem um monte de gente que não é. Porque, novamente, eu entendo quem Cristo é na minha vida, o que Ele fez por mim. Eu entendo que Deus fez em mandar seu Filho, eu entendo tudo isso. Está na hora de eu levar essa palavra. Levar essa palavra. Amém? E terceiro, carregar uma aliança de gerações. Em Gênesis 8, 20 e 22, continua da seguinte forma, ó. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. E tomando alguns animais e aves puros, ofereceu como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. E o 22. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Assim termina todo esse contexto ali que Noé viveu. Olha o que Noé trouxe. Noé carregou uma mensagem, Noé trouxe paz e deu direção para as próximas gerações. Tem coisa que a gente tem que fazer por conta do que Deus espera de nós. Galera, quando a gente decide ter legado, como eu falei na primeira palavra, eu não tenho noção do que é ainda ter um legado. Porque você imagina o que é um legado? Tu se foi, meu amigo. O que estão falando de você? Isso é um legado. Quantos milhares de anos fazem que Noé já não está na terra? Como que a gente ainda está falando dele? Isso é legado. Isso é legado. E quando fala sobre carregar uma mensagem e dar direção para as próximas gerações, eu acredito que Noé, no meio daquele mundo tudo doido que tinha, ele podia ser mais um doido. Não podia? Sim ou não? Ele não teve que sacrificar um pouco para ser diante do Senhor puro? É isso que nós temos que ser. Não tem como nós acreditarmos que a gente, como jovem ou como adolescente, vai viver uma vida normal igual todo mundo e vai conseguir construir um legado. Não tem como. A não ser que você dê um legado profissional, um legado em uma área aleatória aí, que você se dê bem, só tenha você como alguns cientistas que tiveram, que daí não tiveram ligação nenhuma espiritual. Mas agora, olha só, eu estou falando aqui de um legado cristão, de um legado que seu filho, seu neto, seu bisneto vai lembrar de você pro resto da vida. É isso que eu estou falando aqui. São coisas que a gente tem que começar a plantar agora. Não tem como esperar eu ter 80 anos para depois começar a falar umas palavras sábias lá, para meu neto lembrar de mim. Não tem. Eu tenho que começar a plantar agora. São decisões que a gente planta agora, é uma posição que a gente tem agora. E às vezes vão ter que ser sacrificados algo para viver isso. Eu digo sacrificar não no sentido de você ter que matar um animal. Não no sentido de você ir lá e fazer cortar seus braços. Não é isso. Agora, olha só. A sua carne pede coisa da carne. Entendeu? O seu corpo tem desejos do corpo. Isso é sacrifício. Quando Paulo fala sobre sacrifício vivo, é todo dia entender que, peraí, eu tenho que travar tudo que eu sou aqui, carne, fica aí. Eu tenho que viver no Espírito. Eu tenho que viver. Porque nós precisamos entender que hoje, eu comecei falando sobre isso.
Nós estamos vivendo um tempo onde o Shabbat está muito cômodo. Não está? Sim ou não? Isso daí, a gente parar um dia na nossa semana para convidar alguém para vir aqui, para muitos é um sacrifício. E se for, amém. Você está fazendo uma coisa que você está parando e fala, porque a nossa alma fica assim, meu Deus, mas se eu convidar tal fulano, ele vai achar que eu sou muito religioso, né? Vai achar que eu quero levar ele para a igreja, quero roubar o dinheiro dele. A gente começa a inventar umas coisas muito doidas na nossa cabeça. E não é isso que Deus espera de nós. Ele espera homens e mulheres corajosos, que têm coragem de chegar, não, você está com um problema aí? Eu tenho uma solução para você. Eu tenho uma solução, eu consigo te ajudar. E daí você começa a falar sobre Jesus. E aí vai vir a oportunidade de trazer para a igreja, ou do cara ir para outra igreja, não importa. O importa é que a gente tem que fazer algo para começar a plantar nosso legado. Principalmente no trabalho, galera. A maioria de vocês aqui já trabalham. Sabe? Quem está na escola, então, olha a oportunidade que vocês têm na escola. Começa a plantar, a fazer o seu legado a partir de agora. Não espera ficar velho para fazer o seu legado. Tudo você tem que plantar, não tem? Não tem que estudar para ganhar bem dinheiro no trabalho? Diante de Deus é a mesma coisa. Nós temos que entender que Deus está esperando de nós jovens posicionamento de alguém de coragem. E como eu falei, para gritar o nome do time tem, para gritar o nome do Lula ou do Bolsonaro, bora para a rua. Mas e aí? E para falar o nome de Jesus? Será que a gente tem esse mesmo desejo, essa mesma coragem? Esses dias um cliente chegou para mim. Ô William, sei que você é da igreja, preciso de uma ajuda em tal coisa. Eu fiquei sem reação, fiquei pensando assim, meu Deus, tomara que eu esteja demonstrando algo bom, né? Porque não é um peso, mas é uma responsabilidade. Porque é isso que eu vou carregar. Não é um bom trabalho só que eu faço, mas é poder transformar vidas. Nós temos que entender que a escola, o trabalho, ou quem gosta de jogar aí, Free Fire, sei lá o que vocês jogam hoje. Galera, é uma oportunidade de vocês salvarem vidas, transformar vidas. Se quem gosta de futebol aí, consegue falar uma linguagem de futebol e da resenha aí, né, Davi? Fala a linguagem da resenha, mas transforma vidas através disso. Deus está dando uma oportunidade para nós, Shabbat, sabe? Eu vejo que Deus está dando muita oportunidade para nós. Então, novamente, ser fiel, constante, com direção, ter responsabilidade e carregar uma aliança de gerações. É isso que Deus espera de nós como legado. E é muito difícil a gente entender isso, são palavras simples, mas é difícil para mim também entender. Que todo dia que eu acordo, eu tenho que entender que, peraí, não é só o William. Eu estou carregando uma geração, eu tenho que fazer diferença onde eu estou. É isso que Deus espera de nós, mais nada. Mais nada. Ele espera que sejamos homens e mulheres fiéis diante dele. Com constância, com direção, com responsabilidade no que estamos fazendo, do nome de Jesus que a gente está carregando aí para esse mundão. E que em cada lugar que a gente passa, a gente lembra, eu deixei aqui um pedacinho do meu legado. Deixei um pedacinho da aliança que eu tenho com Deus. Lembre sempre, olha aqui. Enquanto durar a terra, plantio, colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Isso foi a aliança que Deus teve com Noé. E nós colhemos frutos dessa aliança. É por isso que nós estamos aqui hoje. Por conta de um homem que decidiu entender o que Deus queria dele. Pode ser que Deus está contando com você para alguma coisa. Até onde a história é verdadeira, eu não sei, nunca fui atrás para pesquisar.
Mas quantas vezes você já viu aquela história de que um homem evangelizou o Billy Graham? E o Billy Graham ganhou quantos milhares de gente? Não tem nem quantia, né, Samuel? 200 milhões? 200 milhões de vidas. E se você for esse homem aí, que Deus te deu uma responsabilidade de ganhar uma pessoa que vai ganhar um monte de gente? Pode ser que seja. Então não perde a oportunidade, galera. Não perde a oportunidade de construir o seu legado cristão. Sabe, diante de Deus, o que você está deixando? Não perde. Amém? Fique de pé. Vamos orar. Eu queria fazer um momento que eu fiz uma vez aqui. O meu amigo aí conhece essa técnica. No final, depois que a gente orar, se vocês puderem reunir uns 5 minutinhos aí, cada um com umas 4 pessoas. Hoje está encerrando o nosso tema legado. Foi bem rápido, né? Porque tivemos o Portas Abertas, o Gênesis, vamos ter o Copab agora também. Então nós tivemos 2 palavras diretamente sobre legado. Eu queria que vocês no final aqui não fossem para casa. Reúna aí rapidinho, 5 minutinhos, de preferência com quem não se conhece tanto, sabe? Tipo, não a Gleiciane e o Johnny, sabe? Reunir um pouco diferente para vocês falarem com outras pessoas e ainda dentro disso poder falar um pouquinho do que vocês entenderam dessa palavra. Porque ela não é uma palavra espiritual, ela é uma palavra de ação. Nós temos que sair daqui com uma ação do que a gente vai fazer para mudar a nossa vida, amém? Aí o Bob coloca uma música no final, amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra, Pai. Obrigado por esse louvor abençoado. Obrigado por esse culto, Pai. Pai, nós entendemos que o Senhor tem uma palavra para os nossos dias, que é coragem. Quer viver um tempo diferente diante de Ti, Pai. E nós, como Shabak, estamos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Pai. Pessoas sedentas, pessoas imperfeitas, pessoas que precisam de Ti. Pai, nos dá direção, Pai. Nos faz entender, Pai, o nosso chamado, Pai, e dentro disso entender o que o Senhor espera de nós, Pai. Pai, nós sabemos que o nosso legado aqui na terra está apenas começando, que como jovens queremos viver muitos e muitos anos. Mas não deixa, Pai, que acabe aqui. Pai, não deixa que aqui acabe essa vontade, Pai, de buscar mais de Ti. Pai, que o nosso legado em Ti, Pai, seja tão grande, Pai, que independente se a gente vai estar aqui na terra nos próximos anos ou não, que em cada lugar que falarem de nós, seja lembrado como algo bom, Pai. E lembrado que nós somos Seus servos, que somos Seus filhos, que entendemos, Pai, o que o Senhor quer para a nossa vida, Pai. É isso que nós Te pedimos como Shabak, Pai, nesse mês. Aqui nós encerramos essa palavra de legado, mas, Pai, que essa palavra fique em nosso coração. Que a gente tenha direção, Pai, que a gente tenha responsabilidade sobre o que a gente faz. Nós somos jovens corajosos, Pai. Nós não paramos, Pai, e nosso foco não é falar sobre time de futebol, nem sobre política, mas sim falar do Teu nome, Pai. O Seu nome é exaltado nessa cidade, em nossa nação, nesse estado, Pai, em nosso trabalho, na escola, em qualquer lugar, em tudo que a gente fizer. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos. Nos dá uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.